Olá, aqui é Felipe Soares, diretor técnico da Brasce, e esse é o podcast da Brasce, Associação dos Grandes Consumidores de Energia. Nesta semana, vamos falar sobre as perspectivas do setor elétrico brasileiro. Muito se discute sobre as oportunidades para o setor elétrico em uma agenda conhecida como os 3 Ds: descentralização, descarbonização e digitalização. Será que podemos esperar que essa promissora agenda mude o setor elétrico no Brasil? Para isso, vamos falar com Paulo Pedrosa, presidente executivo da Brasce. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Felipe. É isso mesmo, o mundo inteiro está focando o desenvolvimento do setor elétrico com base nesses 3 Ds. E eles mudam a lógica da energia. A energia fica cada vez mais produzida perto do consumidor. O consumidor passa a produzir também, muitas vezes, a própria energia e a gestão do sistema é descentralizada. É um pouco o que aconteceu em muitos outros setores, em que você tinha, por exemplo, os mainframes de computadores e hoje você migrou para ter a computação na nuvem. Isso é inevitável e vai acontecer no mundo inteiro. O que nós precisamos é organizar esse movimento aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, além dos 3 Ds que você citou, nós precisamos de um 4º D, o D da descomplicação. Nosso setor, ao longo do tempo, ele muitas vezes parou de servir aos consumidores e foi sendo capturado por vários outros interesses na medida em que ele foi ficando cada vez mais complicado e passou a ser discutido só pelos especialistas e os agentes do próprio setor. Ele se fechou em relação à sociedade. Então, a descomplicação e o desmonte dessas estruturas da história do setor elétrico são muito importantes para que a gente possa avançar com a energia elétrica no Brasil. Paulo, você comentou sobre a evolução do setor e que a gente precisa, enfim, de fato, questionar os motivos pelos quais a gente chegou até agora. Agora eu queria te fazer 2 provocações, né? A gente tem 2 referências mundiais de obras, né, no setor elétrico, que são a usina de Itaipu, as usinas nucleares, a produção de energia por meio de energia nuclear, né? Esse patrimônio que o país construiu até agora, você não enxerga que isso seria benéfico para os consumidores de energia? Onde que entraria essa descomplicação nesses 2 quesitos? Primeiro, a gente tem que olhar para o nosso passado com muito orgulho. Quer dizer, Itaipu é uma obra extraordinária ainda hoje, né, que uniu dois países e prestou um serviço extraordinário para o país e ainda prestará por muito tempo, porque a usina vai durar por décadas no futuro. E o projeto nuclear, né, tem um conjunto de características de natureza estratégica e muito possivelmente no futuro, com o desenvolvimento da tecnologia, essa energia vai ganhar cada vez mais espaço. Agora, olhar com orgulho para o passado não significa não enxergar os problemas e entender que o mundo mudou. Quer dizer, as empresas hoje não têm mais departamentos de datilografia, por exemplo. E agora, na pandemia, nós estamos aprendendo que é possível fazer muito mais com muito menos viagem e reunião presencial. Então, a evolução é parte do negócio. Hoje, Itaipu se transformou num mecanismo muito importante de transferência de renda do consumidor brasileiro para o consumidor paraguaio, na forma quase que de uma política internacional feita às custas de energia. E o próprio projeto nuclear tem méritos estratégicos extraordinários, mas esses méritos estratégicos têm que ser custeados na transparência do orçamento da União e não simplesmente jogados, né, para que o consumidor pague na sua tarifa. Inclusive porque há projetos privados, né, com empreendedores privados participando dos empreendimentos. A gente tem que tomar muito cuidado para não desequilibrar essa relação entre o público e o privado e não transformar o que pode ser um prejuízo privado em um custo para a sociedade. Portanto, sim, a gente pode olhar para o passado com muito orgulho, tirar grandes aprendizados, mas entender que o futuro agora ele precisa ser diferente na linha do que você colocou, Felipe. Descentralização, descarbonização, digitalização e, no caso do Brasil, descomplicação. Paulo, durante a pandemia, muito se destacou a necessidade de preservação das relações contratuais do setor elétrico. Houve, como resultado da pandemia, um aumento dos subsídios
E ainda nem terminou a pandemia e a gente ainda já tem perspectivas de aumento do custo de energia para os consumidores. Além do D da descarbonização, que reflete a sustentabilidade ambiental, não deveria ser buscada também uma sustentabilidade financeira? Até onde o consumidor consegue pagar por todo esse arcabouço de contratos que foram feitos hoje no setor elétrico? Já está tendo dificuldade para pagar. Em muitos lugares, a energia para o consumidor final, sem impostos, já está chegando perto dos R$900 mil. A média também é muito elevada. E sobre isso vem uma carga gigantesca de impostos. Nós estamos chegando num limite em que a contestação de soluções subsidiadas, ou mesmo não subsidiadas, e de atendimento com outros energéticos, começa a ser uma ameaça real para o setor. E essa visão de proteção absoluta do setor elétrico não é condizente com a realidade da economia atual. Eu acho que o setor precisaria participar mais da solução da pandemia e acelerar o movimento de modernização. Eu tenho dito, Felipe, e você já me ouviu dizer isso algumas vezes, que o setor elétrico é como se fosse um brasileiro sedentário, fumante, obeso, e possivelmente cardíaco, digamos. Então, quer dizer, esse brasileiro do grupo de risco, vem a pandemia, ele precisa se proteger em casa, ele precisa se cuidar, precisa praticar o isolamento social. Mas a pandemia é algo que vai passar. Depois da pandemia, ele vai ter que se matricular numa academia, mudar a alimentação, parar de fumar, se cuidar. Quer dizer, o setor elétrico precisa ser preservado na pandemia, mas o problema que ele tem estrutural é muito maior do que o problema da pandemia em si. E ele precisa acelerar o movimento de modernização para poder oferecer ao Brasil o que o Brasil precisa, energia competitiva para se desenvolver. Perfeito, Paulo. Acho que você já começou a explicar um pouco o fenômeno que a gente tem hoje, que o Brasil é um país da energia barata e da conta cara. Você podia explicar um pouco esse fenômeno e, se possível, como a gente pode escapar dele? O que aconteceu ao longo do tempo é que o setor foi desenhado com muita lógica para ser uma máquina para oferecer energia o mais barata e o mais segura para a sociedade. Mas, ao longo do tempo, ele foi acomodando outros interesses. Interesses de governo, interesses da própria cadeia da energia, ele foi atendendo objetivos de política pública, ele virou um instrumento de arrecadação, o consumidor de energia passou a pagar pela iluminação pública, pelo desenvolvimento da ciência no país, passou a pagar pela eficiência energética, passou a pagar pela energia competitiva na Amazônia, pelo subsídio ao carvão, e passou a subsidiar e proteger um conjunto de oportunidades de negócio para os agentes do setor, em detrimento da competição e da eficiência do mercado. É por isso que hoje, mais da metade do que a gente paga nas nossas contas de energia são impostos, subsídios, taxas, encargos, não diretamente ligada ao que a energia barata que o Brasil poderia oferecer para a sua sociedade. Então, esse é o grande desafio, entender que o setor foi colonizado por esses interesses, muitos deles são legítimos, mas chegou num patamar insuportável, e começar a desmontar esses instrumentos utilizados no setor elétrico para beneficiar outros segmentos, para poder fazer com que o setor aporte ao Brasil o melhor da sua vocação. Energia barata, segura e competitiva para as pessoas pagarem menos em casa e para as indústrias terem competitividade para produzir mais, gerar mais empregos, exportar mais e pagar mais imposto. Esse é o grande movimento que nós precisamos conduzir hoje no país na energia elétrica. Paulo, obrigado pela conversa. Já acessou os nossos vídeos do YouTube? Procure por Abrace Energia e se inscreva. O vídeo Um Panorama do Setor Elétrico trata desse assunto de hoje.